Da igreja abrir suas Bíblias no Salmo de número 92. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos que profundos. O inepto não compreende, e o estudo não percebe isso. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o teu poder, como muito excelente, derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como um cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de vigor. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a nossa rocha, e nele não há injustiça. Que o Senhor nos abençoe na leitura da sua palavra. Senhor Deus e Pai, damos-te graças pelo dia que nos deste, pela alegria da saúde, da alimentação, dos trabalhos da tua igreja no período da manhã e à tarde. E agora, Deus, damos-te graças por tu teres nos trazido até aqui, para junto com os nossos irmãos, glorificarmos o teu santo e bendito nome. Recebe a nossa adoração, ó Deus, recebe este culto como preito da nossa gratidão a Ti, e que nós saiamos daqui reconfortados na nossa vida espiritual. Abençoa cada irmão que aqui está, abençoa os visitantes, abençoa, nós te pedimos, ó Deus, aqueles que não puderam estar aqui por motivo de saúde ou por outras razões, que sejam, ó Deus,
sacudidos com teu divino Espírito Santo, para que dentro em breve aqui estejam conosco glorificando o teu nome. Prepara-nos, ó Deus, para a leitura e mensagem da tua palavra que o teu servo, por certo, já tem preparada para cada um de nós. Que sejam, ó Deus, ele seja um instrumento nas tuas mãos para nos trazer um recado teu para cada um de nós. Recebe a nossa adoração, nosso louvor, perdoa-nos. Nós pedimos tudo pela mediação de Jesus. Amém. Passando para o nosso momento de confissão de pecados, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 51. Diz-nos assim a palavra de Deus: o mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele depois de ter havido possuído Batseba. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Então que o Senhor também nos abençoe e nos perdoe dos nossos pecados.
Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos-te o privilégio de nos reunirmos em teu nome, ó Pai. Carecemos de ti constantemente. Precisamos da tua graça em nossa vida diariamente, ó Pai. Agradecemos-te pela salvação que nos deste, pela alegria da salvação que nós sentimos, ó Pai. Mas ao mesmo tempo também nós confessamos nossos pecados. Carecemos de ti diariamente, porque estamos nesse mundo de pecado. Ainda temos uma natureza tendente para o pecado, ó Pai. O bem que queremos fazer, como disse o teu servo apóstolo Paulo, nem sempre fazemos, mas o mal está diante de nós, ó Pai. Ajuda-nos, livra-nos do mal, livra-nos das tentações, das astutas ciladas do diabo, ó Pai. Livra-nos pelo teu poder, pela tua graça. Que nós confiemos cada vez mais no teu poder, no poder que tu manifestaste na cruz do Calvário, através da expiação dos nossos pecados por meio de Cristo Jesus. Nós te agradecemos pela fé que nos dás. Nós te pedimos, ó Pai, pelos nossos irmãos, todos aqui presentes, para aqueles que não podem estar enfermos, como a nossa irmã Juraci, ó Pai, hospitalizada, abençoa a tua serva e também os demais enfermos da tua igreja, ó Pai. Orienta-nos em tudo, recebe a nossa adoração neste instante. Livra-nos de tudo o que contrarie a tua santa e bendita vontade. Em nome de Jesus, nós te pedimos estas bênçãos e te glorificamos. Amém. Nesse momento nós teremos a leitura da palavra de Deus pelo pastor, texto que servirá de base para a mensagem. Em seguida nós vamos ter a participação do Grupo Ebenezer. E depois da participação do Grupo Ebenezer, novamente a palavra está com o pastor para a mensagem. E abram as suas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo 3. Livro do Apocalipse de João, capítulo 3, vamos ler os versos 7 em diante. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a minha palavra, ou a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor nos conduza por meio desta passagem, a meditação desta noite. Coração, tua palavra
Bem, estamos chegando, irmãos, ao final de uma série de exposições no livro de Apocalipse, particularmente focada no início desse livro, quando o Senhor Jesus Cristo fala às 7 igrejas. E chegamos agora à 6ª e penúltima igreja para as quais Jesus Cristo fala através de João. Certamente muito temos aprendido até aqui, à luz dos ensinos, a palavra do Senhor, das exortações, dos encorajamentos, das advertências de Jesus Cristo com relação à sua igreja. Esta 6ª e penúltima igreja para a qual Jesus escreve, assim como outras igrejas, conforme vimos até aqui, ela tem uma característica que ressalta aos olhos de todo e qualquer leitor, posto que assim o próprio Jesus Cristo fala à igreja e destaca essa característica. E poderíamos intitular aqui, Filadélfia, embora pequena, foi uma igreja fiel. É o nosso tema, Filadélfia, pequena, mas fiel. Irmãos, a principal característica de um casamento, eu diria que muito mais do que as alianças que os noivos trocam, é o seu compromisso de fidelidade, ou até aquilo que essas alianças devem representar, um compromisso de fidelidade. E assim poderíamos dizer que a capacidade de manter-se fiéis ao compromisso é o que atestará a maturidade dos noivos para o casamento. Quando nós olhamos a igreja de Filadélfia, nesse sentido, diríamos que é sim uma igreja exemplo de fidelidade. Pelo que lemos no versículo 8, essa igreja era tida como pequena, uma igreja inexperiente, a mais jovem, inclusive, das 7 igrejas às quais Jesus Cristo fala, uma igreja fraca, extremamente atribulada, mas apesar disso, muito fiel, obediente, uma igreja perseverante, que não nega o seu amor por Deus. Vai, por assim dizer, às últimas consequências por causa do amor. Uma igreja fiel. Assim como outras igrejas, essa igreja estava situada num contexto geopolítico, econômico, de todas as formas, que Jesus Cristo e as instruções do Senhor têm grande entendimento e compreensão a partir do contexto em que nós vimos Jesus falar da igreja. E assim como outras, não será diferente. Vamos pensar primeiramente no contexto histórico dessa igreja, ou da cidade na qual estava situada a igreja. Filadélfia, conforme já dissemos, é a mais jovem de todas as igrejas da Ásia. A cidade foi fundada por colonos vindos de Pérgamo em cerca de 160 a 140 antes de Jesus Cristo. O nome da cidade significa amor fraternal ou amor de irmão. Era uma cidade próspera, geograficamente bem localizada, ao contrário da última igreja que estudamos ou meditamos a semana passada. Era considerada a porta de entrada para o platô asiático e um grande centro de distribuição da cultura grega para toda a Ásia. Também era famosa pela quantidade e eu diria até mesmo a grandiosidade de seus templos pagãos, dos quais o principal culto era oferecido a Dionísio. Contudo, o seu amor, ou o seu maior problema, melhor dizendo, não são os pagãos, mas, novamente, os judeus que outra vez são chamados aqui, no versículo de número 9, conforme li aos irmãos, de sinagoga de Satanás. O que temos aqui é uma repetição daquilo que o Senhor fala à igreja de Éfeso, já estudada no capítulo 2, versículo 6. Assim como Éfeso, também havia aqui esses que eram chamados pelo Senhor Jesus de sinagoga de Satanás. Judeus. Sim, irmãos, Filadélfia foi destruída várias vezes por terremotos, fruto de erupções vulcânicas. Inclusive, o terremoto no ano 17 depois de Cristo destruiu tanto esta cidade como também a igreja de Sardes, ou a cidade de Sardes. Ambas sofreram o mesmo problema e foram ao chão.
Mas apesar de tanta prosperidade como na agricultura, o povo passou por muitos problemas e passava por vários problemas. Apesar até da riqueza vinda em decorrência da cultura ou do aspecto de plantio, nada essa cidade pôde fazer diante dos terremotos que sempre a abalava. Mas diz a história que por generosidade do Império Romano, a cidade mais uma vez foi reconstruída por Tibério César. E seus habitantes deram-lhe então o nome de Nova Cesareia. Depois disso, Vespasiano Flávio mudou seu nome para Flávia. E por fim passou a chamar-se Filadélfia. E exatamente aqui, já com esse nome de Filadélfia, que floresceu e cresceu uma comunidade de crentes, cuja marca de seu caráter é exatamente a sua fidelidade e a sua perseverança. E é para essa comunidade de crentes que Jesus Cristo fala através de João. É interessante que, embora tendo passado por vários nomes, ao final do texto que lemos aos irmãos, lá no verso de número 12, o Senhor Jesus Cristo diz que o vencedor desta igreja será chamado, é um novo nome, é uma nova cidade, ela será chamada de Nova Jerusalém, que é o nome da cidade de Deus. Ressalta aos nossos olhos esse título extraordinário que Jesus Cristo dá à igreja. Não será mais Filadélfia, mas a Nova Jerusalém. Esta é a cidade de Deus. Sim, apesar de tudo isto, essa igreja também, apesar das lutas, não recebe crítica de Jesus Cristo. Como também já vimos que Esmirna é outra igreja que não recebeu crítica de Jesus Cristo. Mas os maiores elogios. Foi a última a ser destruída e a única onde há uma igreja cristã hoje em dia, segundo Guilherme Kerr. Kerr também observa que das 7 igrejas, as únicas que mantiveram-se firmes em seu testemunho no decorrer dos séculos foram Filadélfia e Esmirna. Comparativamente, olhando à luz de todas as igrejas, as 2 igrejas mais fracas e mais pobres. Já teremos muito que aprender aqui com a fidelidade e com a simplicidade de uma igreja pequena e fiel. Mas a pergunta é: qual o segredo dessa igreja? Diante de uma pequena força, não havia qualquer tipo de expressão. A resposta é a sua fidelidade. Ela era pequena, mas uma igreja muito fiel. Como então esta igreja, caracterizada por sua fidelidade, se expressa? Ou como a fidelidade da igreja de Filadélfia é expressa? É o que veremos em 3 momentos. Então essa igreja revelava ou expressava a sua fidelidade, primeiramente, como nos diz os versos 7 e 8, reconhecendo que havia uma autoridade sobre ela, a autoridade de Jesus Cristo. E assim volta novamente aos versos já lidos, 7 e 8. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem as chaves de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, essa igreja expressava a sua fidelidade, reconhecendo que havia um governo maior, que havia uma autoridade de Jesus Cristo sobre ela. Assim como as outras cartas que lemos e aprendemos até aqui, começam essas cartas com uma descrição demonstrativa do caráter de quem fala ela, do seu remetente, Jesus Cristo, sendo relacionado àquilo que a igreja é ou que ela precisa de ser. E em cada uma dessas igrejas, ou para cada uma delas, Jesus Cristo apresenta um dos aspectos do seu caráter extraordinário, da sua majestade, da sua glória como Deus, que de fato Ele é. Isso demonstra que a autoridade de Deus está baseada no caráter dele. Assim também, irmãos, a autoridade da igreja está baseada no caráter de Cristo, que manifesta-se através dela, porque a igreja, ela é corpo vivo de Jesus Cristo, conforme aprendemos na própria palavra do Senhor. E qual é o caráter desse que fala a igreja? Primeiramente, no versículo 7, ele apresenta-se como o santo. Estas coisas diz o santo.
Jesus não apenas se apresenta como Deus, mas destaca que ele é separado, possui toda a santidade, santidade absoluta em contraste aos que vivem em pecado. Cristo é santo em seu caráter, Cristo é santo em seus propósitos e em sua obra. E é ele que se revela à igreja assim. Santidade ao Senhor significa viver de acordo à vontade de Deus. Diariamente dedicar-se a Cristo, devemos fazê-lo como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 1, como um sacrifício vivo, sendo oferecido ao Senhor. Separação daquilo que nos afasta de Deus é submeter-nos às escolhas, sonhos e projetos não nossos, mas do próprio Deus. E assim, este que se apresenta à igreja caracteriza-se por este que é o santo. Ele é santo. Abraham Booth, o fundador do Exército da Salvação, resolveu aos 16 anos de idade o seguinte: eu decidi, diz ele, que cada pedacinho de mim seria do Senhor. Ele compreendeu que aquele que o chamara era santo. E ele não tinha outro caminho senão decidir, mesmo aos 16 anos de idade, tão jovem ainda, que cada pedacinho da sua vida seria do Senhor. Ele compreendeu aquele que o chamara, que é esse santo, que fala à igreja de Filadélfia. Mas há outro aspecto, revelado do caráter de Jesus Cristo. Ele é também chamado no versículo 7 de o verdadeiro. Ou seja, aquele que é confiável. Ele não é sombra da verdade. Ele é a essência da própria verdade. Ele é aquele que, como diz o Salmo 146, versículo 6, ele é Deus que mantém para sempre a sua fidelidade. Nenhuma de suas promessas cairá por terra. Ele é fiel. Ele então é um Deus confiável. Ele é real em contraste com aqueles que mentem, como diz o próprio versículo 9. Eis que farei, diz o texto, que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Em contraste a essas pessoas, Jesus Cristo diz: eu sou o verdadeiro. Eu sou o santo. Eu que estou falando com a igreja. Há um contraponto aqui em relação a esses que se postavam diante da igreja, e Jesus Cristo diz que eles eram mentirosos. E ele chama para si dizendo: eu sou o confiável. Mas há algo mais. Ele reivindica para si o título de ser o verdadeiro, o Deus verdadeiro. Mas há algo mais que o texto nos apresenta. Na sequência ele continua dizendo: aquele que tem as chaves de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Ele é o Todo-Poderoso, é o soberano, é aquele que tem as chaves. É impressionante e curioso que João nos diz que ele tem a chave de Davi. Olhando de uma forma mais ampla por toda a palavra de Deus, na simbologia dessa descrição apocalíptica sobre o Senhor Jesus Cristo, da igreja a qual ele apresenta, ecoa na verdade profecias do Antigo Testamento. E aqui ele compara dizendo que Jesus Cristo é aquele que se assenta no trono de Davi para governar os povos. E ele é o Messias, e portanto ele tem as chaves do reino de Deus. É ele quem abre as portas do reino de Deus para os povos, e ninguém pode fechar quando ele abre as portas aos povos. Mas também é ele que fecha as portas do reino de Deus para os povos, e ninguém pode, consequentemente, fechar. Jesus Cristo é soberano, ele é Senhor da salvação dos povos, das gentes, das nações. Por isso, ele abriu portas do seu reino para Filadélfia, ou em Filadélfia. E a pequena igreja tem agora um papel extraordinário, um papel muito bem definido nos decretos e nos propósitos eternos desse Deus, na história da salvação do reino de Deus. Em Filadélfia, ali Deus abriu portas para que uma igreja pequena, sem qualquer expressão, pela sua fidelidade, portas que ninguém poderia fechar, ou em se fechando-as, ninguém poderia abri-las. É assim que ele se apresenta. Esta chave não pertence aos judeus que perseguiam a igreja, que é dito no texto, no versículo 9, que são chamados por Jesus de sinagoga de Satanás.
Ele diz: a chave não é deles, não são eles que vão perseguir a minha igreja. A chave pertence a Ele, o próprio Senhor da igreja, e Ele compartilha com a sua igreja. Isso nos faz pensar no texto de Mateus, capítulo 16, versículo 16, quando trata de disciplina, e Jesus Cristo fala da autoridade conferida aos concílios, quando reunidos em seu nome, para fazer entrar ou sair alguém da igreja. E ali ele confere no texto ali a autoridade para um governo eclesiástico legítimo, ligar ou desligar alguém do céu. Sim, é ele que diz: eu sou aquele que introduzo ou que fecha as portas para que não entrem. E como Jesus Cristo faz isso, ele faz isso através do anúncio da igreja. E Filadélfia foi contemplada pelo Senhor dela, porque ele abriria portas que ninguém poderia fechar, e que essas oportunidades seriam dadas, mesmo diante de grandes tribulações. E o que vemos aqui é que ele abriu uma porta para a igreja. Ele deu uma nova oportunidade de pregar o evangelho. Isso, de certa forma, irmãos, deixa claro que Deus dá oportunidade às igrejas locais, como o corpo de Jesus Cristo que ela é. E sendo assim, essas oportunidades que Jesus Cristo dá às suas igrejas, Ele o faz mesmo diante das tribulações, mesmo diante de sofrimento, mesmo cercada diante de inimigos. A igreja do Senhor prevalecerá, porque é Ele que tem as chaves. E o que vemos aqui, o fato é que Jesus Cristo abriu diante dessa igreja uma grande porta. Trazendo para o nosso contexto, o fato hoje é que Jesus Cristo tem aberto uma grande porta a nós, neste bairro, nessa cidade, no nosso estado e no mundo no qual estamos inseridos. Com recursos certamente com recursos limitados, capacidades limitadas, mas as portas são auspiciosas, as oportunidades são grandiosas para a igreja de Guarulhos. Certamente podemos dizer, talvez tenhamos recursos e capacidades limitadas, mas nós vamos ter que enxergar além das nossas muitas dificuldades, porque Jesus abriu portas há 46 anos para esta igreja que hoje é plantada, chamada Igreja de Jesus Cristo. Sim, as oportunidades de nossa vida são nos colocadas diante de Deus, e nós temos das duas uma: ou abraçá-la ou perdê-las, mesmo que nos custem sacrifícios, senão faremos a vontade de Deus em nossas vidas. Ainda que não seja necessário, as portas que o Senhor abriu, e muitas vezes às custas do sofrimento de uma igreja pequena, porém fiel, permanecerão abertas. Apesar do gigantismo do mundo, daqueles que se levantam contra o Senhor Jesus, não importa o tamanho da sua igreja, importa é o tamanho do Deus que mantém a porta aberta. É porta para evangelizar, é porta para pregar o evangelho. Talvez aquela igreja não seria cotada dentre as muitas igrejas que fariam grandes missões, que haveriam de avançar pelaquela cidade. Posso ser um grupinho pequeno de irmãos, muito simples, conforme falamos, pessoas que vieram de fora e compostas de alguns escravos, inclusive. Mas é para essa igreja que Jesus Cristo diz: eu vou abrir. John Eliot, missionário americano martirizado entre os índios Aucas do Peru, na década de 50 ele dizia o seguinte: não é tolo aquele que larga o que não pode segurar para pegar o que não pode perder. Portas abertas, irmãos, são tempos de manifestações ou manifestação de Deus. Reconhecer a autoridade de Deus significa entrar por portas que Ele abriu para nós e não insistir naquelas portas que Ele já tem fechado. Porque fazer isso, não há dúvida, é dar murros contra a parede. Filadélfia entendeu isso e recebeu o elogio do Senhor, porque ela aproveitou a porta de oportunidade que o Senhor dela havia aberto para esta igreja. Sim, como manter-se fiel, como expressar a fidelidade? Primeiramente, reconhecia a autoridade, quem era que falava com ela. Mas em segundo lugar, esta igreja, Filadélfia, pequena e fiel, ela expressava a sua fidelidade também, mantendo-se fiel mesmo nas tribulações. Observe o versículo 8.
conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O compromisso dessa igreja não haveria de se dissolver, mesmo que o preço fosse a dor. Havia perseguição. Não são, portanto, as doenças, os fracassos financeiros, ou mesmo as próprias calamidades particulares que farão com que retrocedamos na nossa fé. Sim, irmãos, é entender que uma igreja assim nos ensina que é nas dificuldades que é mais difícil ser fiel, mas é também nas dificuldades que se conhece o poder de Deus. Como diz Paulo, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É quando não dependemos de nós mesmos, quando não dependemos da nossa força, do nosso tamanho, da nossa estrutura. É sim, num contexto assim, que a luz do nosso testemunho brilhará ainda mais com uma linda e fulgurante luz. É nas dificuldades que se aprende verdadeiramente ser fiel. O autor do hino 260 do nosso inário, só para lembrar, ele diz aí a primeira estrofe: amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, ah, quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar e meu amor ganhar. O autor deste hino, ao ficar paralítico, sua esposa após algum tempo o abandonou. E então ele compôs esse belo hino que hoje cantamos. Ou seja, o sofrimento, ele tem a capacidade de arrancar de nós o nosso pior. Mas, se nos submetermos à autoridade de Deus, e nos firmarmos em fidelidade, como fez essa igreja, então Ele arrancará de nós o nosso melhor. É sob a mesma circunstância que os filhos do Senhor são provados. E revelam, a partir dessa provação, o seu pior ou o seu melhor. O versículo 8, ele então descreve essa igreja para nós. E veja bem o que ele diz. Primeiramente, ele chama que ela é pequena. É assim que Jesus Cristo diz, que tens pouca força. Na verdade, o termo aqui, no original, é a ideia de pequeno poder, poder microscópio. É isso que Jesus Cristo está dizendo. A igreja era pequena, sem qualquer tipo de influência. O que ela poderia fazer em meio à suntuosidade da idolatria de Filadélfia? Era testemunhar o evangelho e não se contaminar. Foi exatamente o que essa igreja fez. Ela permaneceu fiel. Ela superou toda e qualquer expectativa. Ela silenciou as vozes algorentas que diziam que uma igreja pequena daquela não poderia sobreviver. É nela que Jesus Cristo é honrado e glorificado por causa da sua fidelidade. Ao contrário do que nós pensamos, Deus não se impressiona com números, por exemplo. Posso trazer à memória dos irmãos uma história muito conhecida, até mesmo das nossas crianças, e as crianças podem lembrar bem, quando Deus levanta um homem chamado Gideão. E Gideão venceu apenas com 300 homens, um exército sem fim, porque Deus o mandou fazer assim. Deus não se impressiona também com o poder político. O poder de Acabe murchou diante da oração de um homem chamado Elias, quando Elias pediu a seca conforme Deus mandara. E depois de 3 anos e meio, este homem mais uma vez ora em obediência ao mandamento de Deus, e Deus traz chuva novamente. O mesmo poderíamos dizer a respeito de Amã. Ele imaginava que, através daquela conspiração contra Mordecai e o poder que tinha em mão, ele certamente haveria de executar os seus planos do massacre do povo judeu. Mas alguém sem expressão se levanta, a rainha Esté, impede o massacre. E ao contrário, Amã foi enforcado juntamente com toda a sua família. É o relato bíblico. Sim, Deus também não se impressiona com dinheiro. O dinheiro de Baraque nada pode fazer contra Israel. E de Balaão, que queria amaldiçoar, e na verdade ele teve que abençoar.
Contra o povo de Deus não vale nenhum tipo de encantamento ou qualquer outra mentira mundana paga por dinheiro caro e pecaminoso, porque Deus não se impressiona com dinheiro. Mas Deus também não se impressiona com status. Naamã era alto oficial da Síria, uma história muito conhecida também, mas só foi curado ao se banhar humilhantemente, depois de resistir, hesitar no Rio Jordão. Sim, porque Deus não se impressiona também com o dinheiro. Deus também não se impressiona com o carismatismo da liderança. A exemplo disso, podemos citar que os falsos profetas de Jerusalém foram levados um a um para o cativeiro babilônico. E lá morreram todos eles, em cumprimento das profecias de um só, que era Jeremias, o profeta que foi estabelecido por Deus, por mandado de Deus para aquela geração. Mas Deus também não se impressiona com pompa. O sacrifício de Saul não foi aceito, porque Deus mandara que ele destruísse tudo. Deus também não se impressiona com conveniência. Uzá, por exemplo, podemos lembrar da história deste homem, morreu diante de Deus, porque tentou convenientemente segurar a arca após o tropeço dos animais, dos bois. No entanto, ele não alertara ao próprio Davi dos mandamentos, dos preceitos de Deus, da sua lei, sobre o transporte de coisas sagradas, conforme 2 Samuel capítulo 6. Mas Deus também não se impressiona com inovações litúrgicas. Nadab e Abiú acharam de forma ingênua que eles poderiam oferecer qualquer culto a Deus à sua própria maneira. E esses homens ignoraram todo o aprendizado sacerdotal que lhes fora dado pelo seu tio Moisés, o legislador de Israel, conforme Levítico capítulo 10. Deus, enfim, não se impressiona com nada disso. E o que podemos observar de tudo isso é que quanto mais insistimos nessas coisas, mais longe estaremos da vontade de Deus, mais infiéis seremos. Quanto mais vivemos uma fé simples, que testemunha e que não nega Cristo, mais Deus se manifestará em nosso meio e através de nós. Creia nisso, queridos irmãos, querida igreja, pois é a verdade bíblica mais límpida do Evangelho da graça. Na nossa simplicidade, mais fidelidade, é que Deus fará grandes coisas. E esses exemplos citados, poderíamos ainda ficar a noite toda citando vários outros. Nada disso impressiona. O prazer de Deus está em fazer a sua vontade, não nas fórmulas mirabolantes que possamos inventar, sob o pretexto de uma revelação, para fazer uma igreja crescer, como muitos hoje andam fazendo, marqueteiros de igreja. Não é assim que Deus age. Não é pela força, sabedoria, astúcia humana que Ele faz uma igreja crescer. Tem horas que crescer, eu diria, é exatamente o contrário. Tem horas que uma igreja crescer significa limpar o hall de membros para tirar os nomes daqueles que não cresceram ainda e que muitas vezes atiram pedra nos outros que querem crescer também. Deus quer a nossa fidelidade e é isso que Ele elogia da igreja, não pelas suas táticas mirabolantes, não pelo um grande grupo de pessoas, mas pessoas poucas e fiéis, para que o poder dele se veja na simplicidade, na pequenez. Como então esta fidelidade se manifestou da igreja? O texto sagrado no versículo 8 diz que haviam duas coisas que revelavam isso. Tens pouca força. Ele diz, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A primeira coisa, o que vemos é que essa igreja expressa a sua fidelidade guardando a palavra. Veja que apesar de tantos ensinos competindo com a verdade, ela não abandonou a verdade do Evangelho. Ela permaneceu no ensino que aprendeu, conforme diz Paulo ao seu filho na fé em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. É permanecer na verdade. Se há algo hoje que as igrejas precisam de ouvir, é permaneça naquilo que aprendeste. Não invente, não crie novidades. São contratados hoje técnicos para fazer igrejas crescerem. Existem cursos de como fazer uma igreja crescer. Permaneça naquilo que aprendeu. Essa igreja era forte exatamente porque ela guardava a palavra. Eis o segredo do sucesso de uma igreja: guardar a palavra. Tenho dito isso e continuo repetindo aos irmãos. Bíblia, queridos irmãos, Bíblia, palavra de Deus.
E algo mais, diz o texto, e não negava o nome de Deus. Aí as duas forças dessa igreja. O seu testemunho estava inteiro, porque o seu compromisso era inteiro. Era uma igreja pequena, sim, sem recursos, uma igreja sem influência, uma igreja perseguida, a mais inexperiente, a mais nova, a mais jovem das igrejas. No entanto, não há reprimendas para ela, porque Deus a conhece, sabe tudo, e Deus a ama. E porque ela também o ama verdadeiramente e com simplicidade, por não negar o nome do seu Deus. A nossa igreja é assim. Então Deus a abençoará. A nossa igreja não é assim. Que razão temos para reclamar das tribulações? A nossa igreja pode ser assim? Não há dúvida que, de fato, pode ser. Desde que não negue a palavra e não negue o nome de Jesus em suas obras. Mas em terceiro e último lugar, esta igreja revelava a sua fidelidade, experimentando o cuidado de Deus em suas provações. Os versículos 9 e 10 diz: eis que farei que alguns dos que a si mesmo, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa igreja revela a sua fidelidade, experimentando o cuidado que Deus tinha para com ela nas provações. A primeira coisa que Deus diz é que Ele mesmo haverá de exaltá-la. Uma das razões porque o Senhor Jesus Cristo condenou o legalismo dos judeus, era porque eles, no dizer de Jesus Cristo em Mateus capítulo 23, verso 13, eles fechavam a porta do reino dos céus para os homens. E Jesus Cristo diz lá que eles não entravam e não deixavam que outros entrassem. E Jesus Cristo diz: então é eu que abro a porta e é eu que fecho. Não são esses judeus, não são esses da sinagoga de Satanás que farão isso. Então o próprio Deus se levanta e diz: eu que vou fazer isto. Deus exalta a própria igreja. É o próprio Cristo quem chama todos pelo anúncio do Evangelho, pela pregação das boas novas. Mas algo mais, Deus só não exalta, mas no versículo 10 revela que Deus mesmo guardará esta igreja. O problema não é o pastor, ou o líder, ou aquele que será um ponto de tropeço ou de vitória da igreja. O problema também não é passar pela tribulação, mas sim como passar pela tribulação. É a atitude que eles acabaram lidando enquanto estavam vivendo a aprovação. E o que vemos aqui é que a igreja apresenta a sua fidelidade, expondo a mentira aos falsos religiosos. Jesus Cristo chama de sinagoga e de mentirosos. E Jesus Cristo diz que esses que lutam para fechar a porta da igreja, eles haveriam de prostrar diante dessa igreja que eles julgavam pequena demais, insignificante. Jesus Cristo diz mais que eles vão reconhecer o amor de Deus pela igreja. Será diante dos demônios, daqueles que fazem parte da sinagoga de Satanás, que Jesus vai revelar o amor para os desprezíveis, os pequenos, porém fiéis. Ele diz: eu te amei. Não é o pastor quem diz isto, mas é o próprio Cristo que diz: eu te amei. Que conforto, que paz, que segurança um grupo tão pequeno de irmãos certamente sentiram ao ouvir palavras tão doces aos seus ouvidos. Guardar aqui, é isso que Jesus Cristo diz. Deus abençoa consoante a obediência, e ele diz: porque guardaste a minha palavra, também te guardarei da tribulação. Guardar nem sempre quer dizer livrar. Jesus que não diz que vai livrar da tribulação, mas proteger, ajudar a vencer. Deus nos ensina por meio das tribulações que atravessamos a sermos pessoas melhores e confiantes e exercemos a nossa fé. E a promessa não é que eles seriam livres, mas Deus guardaria da tribulação. A igreja estava acuada, a igreja vivia perseguida, mas a sua fidelidade alimentava a sua esperança.
E Deus então promete abençoar esta igreja de tal forma que Ele guardaria a igreja sua. Ele estaria sempre do lado dela, porque Ele era a fiel testemunha. Sim, irmãos, é a mensagem do Senhor para esta jovem, pequena e insignificante igreja, porém fiel. Para concluir, há recompensas para o vencedor. E a recompensa, Jesus Cristo diz no verso de número 12: ao vencedor falo-ei coluna do santuário do meu Deus. Promessa para aqueles que permanecessem fiéis, que eles seriam colunas do santuário de Deus. Então observe que existem várias expressões que Jesus Cristo revela-se como aquele que haveria de agir, ou aquilo que ele era. No versículo 8, ele diz que abriria uma porta, que representava oportunidade para a igreja. No versículo de número 7, ele diz que ele tem a chave de Davi, e revelando com isso a autoridade que ele tinha. E aqui no versículo 12, ele é a coluna do templo de Deus, ou seja, fala de firmeza, de segurança para o vencedor. E essa palavra caía bem aos ouvidos de quem vivia sob terremotos, conforme vimos. Ele estabeleceria uma coluna imbatível, não haveria terremotos, erupções vulcânicas que abalaria a igreja, porque ele mesmo diz, coluna no templo de Deus. Cristo tem as chaves, Cristo abriu as portas, Cristo promete fazer seguro, com sólidas colunas de um templo, a sua igreja. Cristo garante a essa igreja que quando Ele abre portas, nós devemos trabalhar, e quando Ele fecha as portas, nós devemos esperar. Acima de tudo, devemos ser fiéis a Ele, para vermos as oportunidades e não os obstáculos que por vezes surgem, como surgiu para esta igreja. Cabe lembrar que nas ruínas de Filadélfia, dessa cidade, o que restou foi uma única coluna sobre o alicerce. Deus lhe garante a segurança da salvação. Quem temia ter de mudar-se a qualquer momento, gozaria de uma eterna estabilidade como coluna da casa de Deus. Os irmãos de Filadélfia entenderam, porque o que mais faltava a eles era um símbolo de firmeza, de segurança em meio ao chão que não sustentava mais. Coluna é a promessa. Falo-ei, coluna do santuário de Deus, é a promessa para uma igreja fiel. Depois ele fala mais, ele fala do selo. Ele haveria de assegurar, o selo de Deus estaria sobre ela, seria gravado sobre ela. Ele fala do nome, o nome de Deus, ou seja, a santidade de caráter. Depois ele fala do nome de Jerusalém, que seria uma nova cidadania, uma cidade que não se abalaria mais por erupções vulcânicas ou terremotos produzidos pelas erupções vulcânicas. E ele diz que na Nova Jerusalém não haveria perseguição ou qualquer tipo de competição com outra sociedade. Eles estariam lá seguros e seriam como essas colunas. O nome de Cristo seria dado a eles, ou seja, haveria um aprofundamento no conhecimento do caráter desse Cristo, que eles experimentaram brevemente em sua passagem pela terra. E a promessa de Jesus Cristo, como vemos em João, capítulo 16, verso 21, era esta: vós tendes tristeza, diz o Senhor, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Ah, que dia maravilhoso será este, quando cumprirem-se essas palavras proféticas de Jesus Cristo aos seus discípulos. Será o dia do nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo, com aquele que conhece todas as falhas, todos os pecados, e mesmo assim nos ama com amor eterno, incomparável, insuperável, e que nos promete firmeza, segurança em toda a eternidade. Esta é a promessa do Senhor. Porém, há duas advertências que Jesus Cristo faz. Verso de número 11: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Venho sem demora, é a primeira advertência. A segunda: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Em outras palavras, se o compromisso for abandonado, a promessa não tem a obrigação de ser cumprida, porque a razão da promessa é a fidelidade. Então, não se deixe esmorecer,
Não se acomode, querido, com a vida que você vem levando. Não deixe o seu compromisso com Cristo esfriar ou murchar. É hora de reafirmar a nossa fé, pois o galardão está por vir. É hora, como igreja, que definimos para este ano, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Quantos mal começaram este ano e já estão definhando, estão esvaindo as suas forças e deixando propósitos tão nobres que fizeram no início do ano. Muitos falaram comigo, outros pediram para que eu orasse. Fico triste de ver que muitos desses hoje já não andam mais com tanta firmeza assim. Essa palavra é de encorajamento para você, querido, que já está rendendo as cargas. Conserva. Conservadores, conservem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Fidelidade é até o fim. Não é por um breve tempo. Não é só por alguns dias do ano, mas todo o tempo. Jesus está chegando. A qualquer momento. Como está a sua fidelidade? Como vai o seu compromisso com o Senhor? Ele realmente está acima de todas as coisas? Que oremos ao Senhor e peçamos a Ele para que Ele nos faça ser como a igreja de Filadélfia, uma igreja fiel. Amém. Grandioso Deus, nós te damos graças, ó Pai, porque a sua palavra esteve diante de nós. Nós podemos ouvir a Ti, ó Deus, ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Sabemos que isso é um ato de graça, de misericórdia da Tua parte, ó Deus, para que nós possamos ser instruídos e encorajados, ó Deus, a fazer, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que representa a sua obra nesta terra, Senhor. Te rogamos, ó Deus, para que o Senhor nos dê esse entendimento, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, ver, ó Pai, que mesmo na simplicidade, a sua glória, Senhor, ela se manifesta, ela é grandiosa, ó Pai, e o Senhor cumpre, ó Deus, os teus propósitos, ó Pai. Amém. Nós possamos ser encorajados, ó Deus, através da sua palavra, a buscar, ó Deus, ainda mais o entendimento, ó Pai, buscar forças, ó Deus, para cumprir, ó Pai, e para levar a tua palavra mediante as oportunidades que o Senhor coloca, ó Deus, diante da nossa igreja, diante das nossas vidas, ó Pai. Amém. Abençoa cada coração aqui presente, ó Deus, fortalece-nos, ó Pai, na intimidade, na relação com o Senhor, e que cada vez mais nós possamos, ó Deus, andar mais perto de Ti, ó Pai. Amém. Em nome de Cristo Jesus nós oramos neste momento, Pai. Amém, Senhor. Amém. Graças te damos, ó Pai, por este momento de culto. Graças te damos pelo privilégio que nos dás de sermos chamados de teus filhos, chamados à comunhão do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e pela mediação do Senhor Jesus, tu nos reconciliastes contigo novamente. Te louvamos porque tu és fiel, e com base na tua fidelidade é que nós poderemos permanecer fiéis. É o nosso desejo, é a nossa oração, é o nosso canto, é a nossa vontade de permanecermos fiéis a Ti, como foi esta pequena e frágil e jovem igreja de Filadélfia. Te louvamos porque, assim como o Senhor cuidou daquela igreja, diante de problemas que eram maiores do que aquela igreja, mas te louvamos porque em momento algum aquela igreja foi entregue aos seus próprios problemas, às dificuldades, ou a sua insignificância, mas foi a partir da sua insignificância, da sua pequenez, da sua simplicidade, que o Senhor revelou o teu poder, contrariando toda e qualquer perspectiva do mundo daquela época, de que uma igreja tão pequena daquela teria o nome do Senhor, e através do nome do Senhor portas foram abertas para que o teu evangelho, através de uma igreja pequena e simples como aquela,
pudesse alcançar a grande Ásia. Te louvamos, ó Deus de amor, porque continuamos na mesma visão e perspectiva de Filadélfia. Somos pequenos diante de tamanha obra que temos a realizar. Somos pequenos como igreja local, diante desse bairro que precisamos alcançar para o Senhor Jesus. Somos pequenos diante, ó Deus, dos gigantes que se levantam contra a tua igreja, gigante da imoralidade, gigante da espiritualidade vazia, das crendices e superstições do nosso país, da nossa pátria. Mas, ao aprendermos desta igreja a qual o Senhor escreve, consequentemente, essa carta que chega a nós somos estimulados a permanecermos fiéis, sabendo que o Senhor dará um nome especial à Nova Jerusalém, da qual faremos parte. E ali o Senhor haverá de estabelecer a tua igreja, como fizeste com a igreja de Filadélfia, como uma coluna no templo do Senhor. Isso então nos encoraja a permanecermos fiéis e a aproveitarmos as portas que se abrem para que o Evangelho seja pregado. Isso nos estimula a sermos fiéis, a vivermos uma vida santa diante do mundo em pecado, um mundo que degenera-se a cada dia. E te louvamos porque contamos com esta certeza desde já, que seremos mais do que vencedores por meio do Senhor, que já amou e morreu pela sua igreja. Em nome do bendito Senhor Jesus Cristo, e debaixo do precioso sangue desse Cordeiro do Senhor, é que nós oramos. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, as consolações, os ensinos do Santo Espírito repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.